Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o Estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Convite desde já para as redes sociais, seja na página do Facebook ou no canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. No caso da página do Facebook, basta você se inscrever e ter acesso ao conteúdo, ao vasto conteúdo que temos na página. No canal do YouTube, você aciona o sino de notificações, além de se inscrever, e vai ter então ali também acesso à nossa playlist com várias postagens, com séries já desenvolvidas pelo V de Jesus, sobre aparições de Jesus, sobre o Sermão do Monte, outros conteúdos relacionando também a codificação espírita de Allan Kardec. É a nossa série que estamos dando sequência já neste ano de 2025, alcançando a terceira temporada da Carta de Paulo aos Romanos, Novo Testamento, na série aqui intitulada Romanos verso a verso. Fica o convite para você, então, estar conosco, interagir, deixe seu comentário, leve através dos compartilhamentos a mensagem do Cristo revitalizada pelo Consolador prometido. Hoje alcançamos o episódio de número 93 da Carta aos Romanos. Esse estudo em que procuramos conjugar aqui as relações entre Antigo e Novo Testamento sob essa ótica, sob essa perspectiva da doutrina consoladora. Temos então para nossa reflexão de hoje Romanos 3, verso 27. Vamos procurar aprender aqui de forma direta, procurando ser assertivo nesse tempo que temos, para poder transmitir a mensagem no seu cerne, na sua essência, sem preocupações demasiadas com as palavras, com a tradução, né? Mas sim com o sentido da mensagem. Lembrando essa carta de Paulo à comunidade cristã em Roma, vai alcançar o objetivo de instruir, de orientar uma comunidade mista, uma comunidade que, sim, tinha estrangeiros, tinham pessoas fora de Israel, mas também judeus que para lá se dirigiam, para a capital do império. Especialmente em situações de perseguição, os cristãos saíam de Jerusalém, saíam daquelas circunvizinhanças ali de Israel e se refugiavam na capital do império. E ali essas comunidades que chamamos, gente, não são igrejas estabelecidas como nós conhecemos hoje, né? Eram casas, residências, em que os cristãos se reuniam, normalmente às escondidas, porque houve diversas, dezenas de perseguições àquela época. Aqueles que consultam a história, que procuram conhecer um pouco mais, e mesmo dentro da doutrina espírita, nós temos os preciosos romances mediúnicos de Chico Xavier, psicografando aí na autoria do Espírito Emmanuel, que vai nos contar a respeito desse período do chamado cristianismo primitivo, o cristianismo nascente. E ali fica patente essas perseguições, o quanto de fato os cristãos no primeiro momento não tiveram vida fácil, foram sim perseguidos, foram sim conduzidos muitas vezes à morte por professar a fé cristã. Então, quando nós olhamos para o impacto que essas cartas tiveram ao longo do tempo, alcançando aí milhares de pessoas e até hoje, né, nós percebemos que as cartas que estão aí reunidas no conjunto de livros que nós cristãos chamamos de Bíblia, que tem o Antigo Testamento, que é a reunião de livros que pertence, na verdade, os guardiães dessa tradição, é o povo de Israel, né? São os hebreus. E eles, mais do que ninguém, conhecem sentido esse significado da promessa de um Messias, ou seja, de alguém aguardado, prometido nas Escrituras com Moisés e com os profetas, que viria a representar Deus junto dos homens. Não é menos verdade que não poucos rejeitaram a presença dele, Jesus de Nazaré, reconhecido por nós cristãos como sendo esse Messias aguardado nas Escrituras Sagradas, né?
mas não é menos verdade que todas as profecias apontam para um futuro em que Israel também reconhecerá Jesus de Nazaré nesta condição. A carta aos Romanos é dirigida, como eu disse, a essa comunidade que tem gentios e tem judeus. Quando nós pensamos nessa relação de gentios e judeus, nós sabemos que são culturas absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Quando nós olhamos para os hebreus, nós estamos falando do primeiro povo monoteísta da história. O que significa? O primeiro povo que cultuou publicamente um Deus único. Porque até então, todas as nações, todos os povos, agrupamentos da terra acreditavam em muitos deuses, muitos, tão diversos quanto as características humanas, e também refletindo muitas das suas imperfeições. A sofisticação da primeira revelação, a partir da revelação em Sinai, com os 10 mandamentos, com o decálogo em Moisés, desdobrado depois na missão dos profetas, foi trazer essa ideia e essa presença, né, impactando na história de um Deus invisível, um Deus que eu não podia ver, um Deus que eu não podia tocar, cujas minhas ofertas materiais não me interessavam. Porque o que ele queria era o arrependimento sincero de um coração que se volta para ele e cujo sacrifício agradável é o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E isso é um tema fundamental para a gente entender aqui esse verso 27 do capítulo 3 da carta aos Romanos. Eu convido vocês, então, à leitura e à reflexão sobre este verso de estudo da noite de hoje para nós, e vocês vão perceber aqui o quanto, de fato, o ensino de Paulo, o ditado de Paulo, para que o escriba Tércio anotasse para a comunidade cristã em Roma, traz uma mensagem fundamental e atualíssima para a cristandade dos dias de hoje também. Vamos lá, então. Se tiver a sua Bíblia física, seu texto da carta aos Romanos aí em mãos, pode abrir aí com a gente, independente das traduções, como eu disse. Se não tiver, acompanhe aí a leitura através das palavras que vamos trazer a partir de agora. Aqui, ó. Tradução de João Ferreira de Almeida, verso 27 do capítulo 3 da carta aos Romanos. Onde está, logo, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Este é o verso 27, como eu disse, desse 3º capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Vamos tratar primeiro a partir das palavras, né? Dividindo aqui nesse sistema de interpretação do verso. As palavras incomuns, na tradução aqui de João Ferreira de Almeida, devem ser tratadas com prioridade, né? Jactância. Essa é uma palavra incomum, né? As pessoas não saem falando jactância por aí. Qual o sentido e significado? Procurando um bom dicionário, nós sabemos que jactância significa essa inclinação à vaidade, essa inclinação à ostentação, a se achar melhor que o outro, um orgulho exacerbado, né? Então a pergunta, e são todas perguntas retóricas até a conclusão do apóstolo. Onde está, ele questiona, onde está logo a jactância? Onde está esse orgulho? Onde está essa prepotência? Onde está essa arrogância que nós podemos ter, muitas vezes batendo no peito e acreditando que nós determinamos como são as coisas? Paulo afirma, é excluída, é posta de lado. A partir daquilo que o Evangelho nos traz, isso é o cerne, gente, a essência do Evangelho. Se eu não entendo isso, não adianta. Eu vou ficar batendo cabeça. Para mim vai ser um negócio incompreensível. Então, onde está essa nossa arrogância? Onde está essa nossa prepotência quando eu sou impactado por essa mensagem da cruz, pela mensagem do Evangelho do Cristo? Paulo afirma que ela é excluída, ela é deixada de lado. Por qual lei? Mais uma pergunta retórica. Por qual lei? Que mandamento é esse que faz com que a minha prepotência, a minha arrogância, a minha vaidade seja excluída?
Das obras? Mais uma pergunta retórica. Seria aquilo que eu estou fazendo, seja através de atos ritualísticos, seja pelo cumprimento de certas ordenâncias religiosas, seja porque eu sigo este ou aquele catecismo, porque eu cumpro este ou aquele rito, esta ou aquela forma de adoração? Será por aquilo que eu faço e que eu conto para as pessoas, para que elas tenham a respeito de mim uma ideia de quanto eu sou bom, quanto eu sou justo, quanto eu sou uma pessoa devotada às coisas de Deus? As obras aqui devem ser compreendidas num sentido extenso. Embora não se trate numa expressão muito paulina nas suas cartas, quando fala sobre obras da lei, eu devo compreender que está se falando ali sobre o cerimonial ritualístico de adoração judaica, está falando sobre a guarda do sábado, está falando sobre as questões alimentares, o que podia e o que não podia comer. Aquelas tradições, usos e costumes dos judeus, ok? Mas aqui, quando Paulo pergunta para qual lei das obras, inclui toda essa sistemática de cerimônia, da guarda do sábado, as questões do rito judaico, mas também e principalmente aqui sobre essa minha relação com Deus, quando mesmo entendendo que o Evangelho está acima de qualquer ritualística, eu faço de um determinado padrão de comportamento uma forma de tornar caricata a minha ação junto às pessoas. Cuidado com isso. E Paulo afirma, depois dessas 3 perguntas retóricas, onde está a jactância, onde está a arrogância, onde permanece a prepotência, dizendo que ela é excluída, depois questionando por qual lei, e aí pergunta das obras, resposta não, não, ponto e vírgula, mas pela lei da fé. E aqui se firma o fundamental tema na carta aos Romanos da salvação pela fé, tal qual compreendia os apóstolos. Não é somente Paulo, tá? Os apóstolos, porque assim receberam de Jesus, lembrando a conhecida frase do mestre, a tua fé te salvou. Em nenhum momento ele diz, as tuas obras te salvaram. A tua fé te salvou. Se não é menos verdade que Jesus disse que cada um receberia de acordo com as suas obras, isso é fato, segundo o princípio da responsabilidade individual, isso não significa libertação espiritual. É essa libertação espiritual, promovida num coração arrependido diante de um Deus gracioso e misericordioso, que é a salvação pela fé. Portanto, confundido pela teologia dos homens, tradicional, cuja ideia é que salvação pela fé é a salvação em uma determinada denominação, um determinado catecismo de ensino, certos ritos e dogmas, formas de adoração. É tudo isso que não é salvação pela fé. Salvação pela fé aqui, segundo a tradição apostólica, com Paulo ensinando o evangelho que ele próprio dissera recebera de Jesus e não por nenhum homem, é a salvação confiança, é a salvação relacionamento, é a salvação que nos remete a um estado de fidelidade, de aliança, do homem que compreende que o seu egoísmo, que a sua prepotência, que a sua vaidade, que a sua arrogância o afasta de Deus. Então ele se rende. Por isso que ela é excluída. O homem se rende diante da graça amorosa de Deus e diante do seu Cristo. Diante de Jesus, a Torá viva, o mandamento vivido, a expressão exata do ser de Deus, como o próprio Paulo vai afirmar nas suas cartas.
a imagem do Deus invisível. Tudo isso que Paulo ensina, dentro dos seus escritos, está aqui. A lei da fé. O mandamento pelo qual eu sei que não basta professar da boca para fora. É preciso que da boca para dentro haja um compromisso real de transformação íntima, de reflexão pessoal sobre quem eu sou, de que forma tenho vivido, qual tem sido o nível, o sentido de relacionamento que eu tenho ao meu redor. Isso afasta ou aproxima as pessoas de Deus? A pretensa arrogância, a prepotência, o orgulho, a vaidade, se apresenta sempre como uma barreira, como uma muralha nesta nossa relação com Deus. Derrubar isto e estabelecer ponte, elo, canal de comunicação. É a visita do Cristo até nós e é o nosso autoencontro com Ele, em que Ele, Jesus, faz em nosso coração a sua morada. Dentro dessas reflexões, então, deixamos aqui para vocês esse pensamento, a partir desse verso 27, do 3º capítulo da Carta aos Romanos, que tratamos na noite de hoje. Eu deixo aqui para vocês, mais uma vez, esse convite das redes sociais, página do Facebook, o canal do YouTube NEPV de Jesus. Lá vocês encontram uma playlist distribuída, né? Trabalhada e distribuída ali pelo nosso amigo Paulo Marzanati, todos os episódios dessa série, desde o primeiro que iniciamos aí há 3 anos atrás, da carta de Paulo aos Romanos, nessa nossa série Romanos verso a verso, com as outras postagens, outros vídeos que vão tratar dessa relação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui para vocês os meus votos de paz, de luz, de sabedoria, pedindo que Deus os abençoe hoje e sempre. Amados, até a próxima. Até breve.